Olá, olá, sejam todas muito bem-vindas a mais um Café com as Leoas. Gente, eu comecei uma live, a live se desestabilizou e fechou. Para receber. Vamos lá, então, novamente tentando segunda vez. Então, vamos lá. O que vai acontecer nesse nosso papo de hoje? Aliás, esse papo, todas as terças-feiras, às 8h15 da manhã, acontece aqui no meu Instagram, o Café com as Leoas. E nesse café, eu tenho como objetivo abrir a tua cabeça para que tu pense sobre coisas diferentes. Para que a tua forma de empreender seja mais estratégica. Para que tu comece a entender e construir aí algumas narrativas que façam sentido na tua vida e que tu tenha mais resultado. E nesse café de hoje eu vou falar contigo os 15 mandamentos da leoa de sucesso. O que significa isso? São 15 princípios que eu tenho aqui que fazem com que a minha vida aconteça. E eu quero que isso funcione pra ti também. Então eu vou te passar os 15 princípios, mandamentos da leoa de sucesso. E depois eu vou te mandar esse material em PDF se tu quiser. Aliás, tu vai poder baixar ele. Não é que eu vou te mandar. Tu vai poder baixar ele através do meu canal. Então, é muito importante. A gente pega o teu cafezinho e vai anotando aí. Porque esses são os meus princípios. As coisas que fizeram com que a minha vida acontecesse. E eu quero que tu consiga ter isso na tua vida também. Então, vamos lá. Primeiro mandamento da leoa de sucesso. Então, o primeiro mandamento é: planeje e execute, leoa. O que significa isso? Gente, muitas mulheres... Aqui eu tô falando com mulheres, tá? Então, as pessoas, elas planejam. Elas, então agora eu vou fazer isso, fazer aquilo. O meu, sei lá, vou ter uma empresa, não sei o quê. E aí, na prática, elas não fazem nada. Elas planejam e elas não executam. E qual é o problema disso? Isso começa a nos gerar muita frustração. Então, assim, além de várias questões, né, que a gente pode entender que assim, o ser humano, ele funciona muito bem na base da conquista. Então, quando a gente almeja algo e a gente atinge aquele algo, a gente começa a se sentir, a dar cada vez mais valor pra gente. A gente consegue, e é uma questão muito interna. Eu consigo entender que eu tenho valor, eu não preciso de ninguém me dizendo isso. Então, o planejar e executar aquilo que eu planejei vem de um lugar de independência, de conquista, de capacidade. Então, qual é o ponto? Aí tem um ponto, tá? Então tá, eu tô planejando esse ano fazer 5 milhões de reais. Aí eu vou executar. Não, isso não é um planejamento. Isso é uma meta talvez muito audaciosa que talvez isso nem seja viável dentro da tua estrutura de vida. E eu não tô dizendo que é inviável fazer 5 milhões de reais. Mas eu tô dizendo que tem que entender se isso é um planejamento executável. Então, quando a gente pensa e executa, a gente começa, a nossa rodinha começa a girar de uma outra forma. Então, por exemplo, sei lá, eu vou planejar, sei lá, uma coisa básica. Eu vou planejar, vou abrir um novo curso, eu vou fazer um novo produto. Aí eu tenho aquilo na minha cabeça, eu comecei 10. Como o que eu faço com isso? Eu começo a colocar essas ideias em prática, eu começo a ir pro campo da ação. Eu vou ir pra execução. Quando eu vou pra execução, as coisas, elas começam a acontecer. Então, o primeiro princípio, eu quero saber se faz sentido aí pra vocês, me digam aí. Sim, faz sentido, não, tá muito louca. Planeje e execute. Esse é o primeiro mandamento aí da nossa comunidade, beleza? Segundo mandamento, gente. Segundo mandamento é: não se loqueie comprando tudo. O que significa isso? Isso é bem do sul, não se loqueie. Gente, quando a gente começa a empreender, a gente acha que a gente precisa, tipo, o nosso resultado tá na nossa próxima compra. Então, beleza, eu vou comprar sei lá, tá faltando luz, aí eu vou lá e compro um ring light. Mas esse não é melhor, daí eu compro outro. Mas não sei o que, aí eu vou lá aí eu vou lá e compro não sei o que, aí eu faço 5 mil cursos, aí eu faço não sei o que, e eu saio comprando, achando que isso vai ter resultado. E o que é o ponto aqui? Quando a gente começa, principalmente, eu pelo menos quando comecei, que eu não tinha muito de onde tirar, né, assim, tipo, não tinha dinheiro e tudo mais, o que eu tive que fazer? Entender, assim, fazer o melhor que eu tinha, o melhor que eu podia com aquilo que eu tinha. Só um parênteses, gente, eu tô nessa transição capilar, vocês estão vendo que meu cabelo tá super alto aqui, eu tô me sentindo assim, eu vou, sei lá, o que eu vou fazer. Não tem o que fazer. E ainda fui pra piscina, então tá uma secura esse cabelo. Então, gente, não se loqueiem comprando tudo. Às vezes a gente acha que a gente vai
que a gente vai... que as coisas que a gente vai comprar são aquilo que vão nos dar o resultado que a gente precisa. Quando, na verdade, tá muito mais dentro da gente. Então, dentro da gente tem as coisas que a gente precisa fazer, o movimento que a gente precisa entrar, e isso faz muito mais sentido, é muito mais coerente. Então, nosso segundo mandamento é: para de querer comprar tudo e vai pra execução. O terceiro mandamento, né, de uma leoa de sucesso é entender que a autoridade não é autoritarismo. Como assim, Catarina? O que significa isso? Você sabe a diferença entre autoridade e autoritarismo? Me digam aí se você sabe. Leia, tu sabe o que é? Qual é a diferença entre de autoridade e autoritarismo? Beleza. Olha, falou que não. Então, vamos pensar o seguinte, tá? Quando eu sou autoridade em um assunto... Perdi de novo meu negócio. Cadê? Achei. Ó. Então, a revista Farolante falou: autoridade você conquista, autoritarismo você impõe. Ó, a Mi entrou, a Giz entrou. Então, gente, vamos lá. Autoridade... Por exemplo, eu tenho autoridade em algo. Quando eu tô... Quando eu digo que eu tenho autoridade, quando eu construo a minha autoridade, significa que eu tenho alguma capacidade e eu vou transformando essa capacidade em um lugar onde as pessoas começam a me ver como referência naquilo. Então, sei lá, quando as pessoas falam de experiência, muitas pessoas no mercado digital falam que eu sou a rainha da experiência. Eu tô construindo uma autoridade dentro desse universo. E o que significa isso? Significa que eu tenho capacidade de fazer algo e que eu sou referência naquele assunto. Isso é autoridade. Quando a gente fala de autoritarismo, é mais ou menos o que a gente tá falando aqui. Eu estou impondo algo, eu sou uma pessoa autoritária. Eu vou lá e eu ordeno algo, eu quero que as coisas aconteçam daquele jeito e eu que mando e ponto final. Então, a gente tem que entender o seguinte: você ter autoridade não significa você ser autoritária. Vocês conseguem entender a diferença disso? Então, aqui eu não tô falando que eu vou impor nada, que eu vou mandar alguém que não sei o que lá. Mas eu tenho autoridade naquilo que eu estou fazendo. E um ponto importante, tá, gente? Que é um negócio que nos ferra a cabeça. A gente tá aqui com algumas pessoas na live e tal. E assim, se eu entrar for numa reunião com os meus amigos e começar a falar sobre o meu trabalho, naquele universo eu não sou autoridade, porque eu tô entre os meus amigos, eu tô num outro universo. Agora, quando a gente entra dentro do mercado digital, eu tenho vários clientes, várias pessoas que trabalham comigo que faturam aí milhões mensalmente. Olha o caminhão. Então, o que significa isso, gente? Às vezes a gente confunde a autoridade com qual é a palavra? Visibilidade. São coisas diferentes. Mas aqui eu quero que vocês entendam que autoridade não é autoritarismo, beleza? O nosso quarto mandamento de uma leoa de sucesso é: alô, produtividade. E eu quero que vocês entendam o que significa isso. Gente, ser produtiva... eu tô com um negócio na garganta da mãe inteira. Ser produtiva não significa, de forma alguma, produzir o tempo todo. Por exemplo, a Regina entrou aqui na nossa live agora. Oi, Regina. A Regina entrou aqui, aí ela diz assim: nossa, Cata, eu tô precisando ser produtiva, o meu tempo... Aí, muitas pessoas acham que ser produtiva é montar uma agendinha onde tudo vai acontecer sequencialmente. E ela vai fazer milhões de coisas. E as coisas não funcionam desse jeito. Ser produtiva, muitas vezes, e na grande maioria das vezes, inclusive, tem a ver com gerar o maior resultado com o menor esforço. E aí, cuidado com o engano do tipo, vou fazer de qualquer jeito e vou gerar resultado. Não é sobre isso. Mas ser produtiva é entender como é que eu consigo... Por exemplo, tem pessoas que trabalham... Oi, Bárbara. A Bárbara veio pra cá, voltou. Tem pessoas que falam o seguinte: nossa, eu trabalho meio turno. E elas geram muito mais resultado do que pessoas que trabalham 18 horas no dia. Então, produtividade não tem a ver com horas de trabalho. Tem a ver com produzir mais com menos. Pensem o seguinte, gente.
Desculpem essa. Pensem o seguinte, gente. O nosso corpo, o nosso cérebro, ele foi... Ele existe pra economizar energia. Quer dizer, ele existe. Ele busca economizar energia, tá? É instinto de sobrevivência. Por exemplo, a Ana Beatriz entrou aqui agora, aí ela vai dizer o seguinte... o nosso cérebro, ele sempre quer ir pro gostosinho, pro mais fácil. Por isso que ficar na rede social, ficar fazendo... É muito mais... A gente se perde numa rede social. Porque a gente tá ali, o funcionamento da rede social é pensado para isso. Então, é muito gostosinho ficar naquele movimento. Só que o que acontece? A gente, então, busca economizar energia. E aí, quando a gente começa a criar tarefas muito difíceis, o nosso cérebro, de alguma forma, vai dificultar a nossa execução. Então, a gente tem o tempo... Assim, eu não acho... É que nem a galera workaholic, assim. Nossa, eu adoro ser workaholic. Oi, Vera, voltou. No novo mundo, gente, ser workaholic não é uma coisa legal. Existem várias coisas que tem que entrar na nossa vida. Só que a gente vive meio que uma dicotomia, digamos assim, de a gente tá num universo com muito mais estímulos, o tempo todo a gente tem estímulos, e ao mesmo tempo a gente tá vendo uma sociedade que diz, peraí, mas desacelera um pouco. Só que ao mesmo tempo que a gente tem que desacelerar, a gente tem mais estímulos o tempo todo. A quantidade de informação que a gente tem o tempo todo tem vindo informação nova e tudo mais. Então, e se a gente não cuida, a gente tem que atualizar as nossas 45 redes sociais logo quando acorda. Oi, Lari. Então, por exemplo, a Lari não mora no Brasil mais. Então, vamos pensar o seguinte. Aliás, Lari, tu mora no Brasil, né? Quem é que não mora no Brasil da tua turma que saiu? Foi tu? Tô pensando. Mas vamos supor que a Lari não morasse mais no Brasil, tá? A Lari saiu do Brasil. E aí ela tem pessoas no país novo dela e no país de origem dela. Só aí ela já amplia muito mais as conexões. Só aí ela já tem um boom de conteúdo, de coisas que estão transitando dentro da cabeça dela. Então, a nossa cabeça o tempo todo ela tá com mais estímulos. E a gente tem que entender como é que a gente vai lidar com isso. Porque senão a gente sai da nossa produtividade. Faz sentido isso pra vocês? Quem é que não mora mais no Brasil? Ah, eu sei quem é. A Carol, que era da tua turma. Muito louca, eu tô. Então, isso é um ponto, tá? Então, quando a gente fala de produtividade, isso é um princípio mega importante. E assim, como ser produtiva? Gente, cada pessoa tem a sua forma de produtividade. Inclusive, dentro do NUI, a gente tem um módulo inteiro sobre isso. Sabe? Sobre gestão do tempo e produtividade. Porque não existe uma fórmula mágica. Não fala assim, faz isso. Não faz sentido. Vocês precisam entender o que faz sentido pra vocês, como é que vocês funcionam e a partir disso criar uma produtividade que seja condizente com a forma com que vocês funcionam. Beleza? E quem quiser saber sobre isso, o NUI está na minha bio. Próximo ponto, gente. Próximo mandamento. Não complique. Gente, se tem um negócio que a gente gosta de fazer, o ser humano gosta de fazer, é complicar. Meu Deus. Deixa eu mostrar pra vocês aqui na prática o que significa não complique. Vou pegar aqui meu estudo. Só pra vocês entenderem. Uma folhinha qualquer. Ó, gente. Aqui a gente tem um problema. Vou escrever até ao contrário pra vocês conseguirem ver. Tá? Problema. Eu escrevi ao contrário pra isso tá essa coisa estranha. Beleza. Aqui. Embaixo. É difícil escrever. Tem a solução, tá bom? A gente podia fazer isso aqui. Certo? O que a gente faz? Isso aqui. Ó, oi, Poli. A Ale falou, como eu já compliquei meu conteúdo, meu Deus. Então, esse é o ponto. A gente tem aqui um problema, a gente tem uma solução, só que a gente dificulta e complica aquilo. Isso a gente faz em tudo na vida.
Por exemplo, às vezes, sei lá, eu tenho que, sei lá, resolver um negócio. Eu tenho que ligar pra net pra resolver um negócio. Eu fico me enrolando. A gente faz isso. Só que o que acontece? Quando a gente vai ter sucesso, a gente, às vezes, tem uma questão, tá? Vou falar pra vocês na real. Quando a gente começa a empreender. E talvez a Ju que entrou agora pode nos confirmar. Começamos a empreender, beleza, que festa, que alegria. Só que quando eu começo a empreender, eu não sei o que eu tenho que fazer. Minha vida tá uma bagunça. E aí, o que eu faço? Eu dificulto a minha vida, porque assim eu me sinto mais valiosa. Então, eu não vou lá e faço um post. Eu fico 5 horas pra escrever o post, porque eu já tô me sentindo meio sem valor. Então, eu preciso, de alguma forma, quando a gente começa a empreender, a gente se sente bem vulnerável. Tem vários processos aí que dificultam a nossa vida. Então, eu complico a minha vida. Só que daí, o meu negócio começa a acontecer. As coisas começam a rodar. E aí, o que acontece? Eu já compliquei a minha vida. Já aconteceu com vocês isso? Eu já compliquei a minha vida, a coisa tá mais difícil. E aí, eu já tô assim, ó, perdidaça. E aí é um ponto de super atenção. Então, esse é um negócio importante da gente entender. Não compliquem a vida de vocês. Facilitem, sabe? Facilitem. Por exemplo, vou dar um exemplo prático, tá? Eu adoro fazer esse café esse horário. Ó, a Thaís entrou aqui agora, a Cíntia também, gente. Que legal, tá com vocês aqui. Aí, vamos supor que a Thaís, ela vai começar a criar conteúdo dentro da internet. Que legal. Ok, tá entrando na internet. Aí, o que vai acontecer com ela? Aí, ela vai fazer uma live. Tipo, ela colocou dentro do calendário editorial dela, né, da construção da editoria dela, que ela vai colocar uma live por semana. Como eu tenho café com vocês. Bom dia. Eu tenho café todas as terças-feiras às 8h15 da manhã. Show. O que acontece nesse formato? Aí, eu chego e aí a Thaís fala o seguinte pra mim. Cata, eu sou uma pessoa super noturna. Nossa, eu funciono muito bem à noite. Só que daí ela me vê fazendo café às 8h15 da manhã, ela pensa, não, mas a Cata faz, acho que vai ser melhor da manhã. E ela resolve fazer quarta-feira às 9 horas da manhã. Só que ela funciona muito bem à noite. Ou seja, às vezes a gente complica os nossos próprios processos. Aí a Jennifer chega e fala o seguinte, nossa, eu funciono super bem da manhã, mas todo mundo faz live às 8 da noite, então eu vou fazer às 8 da noite. E aí ela dificulta o processo dela. Então, o não complique é em todos os sentidos. Não só no sentido de colocar mais coisas, mas às vezes a gente não olha pra dentro e não sabe como é que a gente funciona. Gente, por isso que no NUI eu tenho um módulo inteiro por isso, tá? Venham para o NUI. Quem é aluno do NUI sabe o que eu estou falando. Outro ponto, gente. Então, ó. Primeiro mandamento. Planeje, execute, leoa. Segundo mandamento. Não se bloqueie comprando tudo. Terceiro mandamento. Autoridade não é autoritarismo. Quarto ponto. Alô, produtividade. Quinto mandamento. Não complique. Sexto mandamento. Contrate quem você pode demitir. Curso Transformadores NUI. Gente, sexto ponto, contrate quem você pode demitir. Isso é uma coisa básica de qualquer negócio. Ó, vamos supor que a Alana, que acabou de entrar aqui, a Alana falou assim, nossa, vou começar a empreender. E ela começou a empreender e tal, e começou o negócio dela. Aí daqui a pouco, ela vai ter, tem uma prima dela que tá ali, sei lá, precisando de um emprego, de uma ajuda e tal, e ela vai lá e contrata a prima dela. Ah, porque é mais barato, porque é isso, porque é aquilo. Aí, só que daí, daqui a pouco ela viu que a prima dela não tá legal a relação. Só que o que ela fez, ela contratou alguém, e aí ela pensa, putz, se eu demitir vai ser difícil, porque... E aí, uma bola de neve. Então, isso é muito importante. Quando a gente começa a empreender, a gente tem que entender que alguns pontos que vão nos levar ao sucesso. E esse é um ponto fundamental. A gente só contrata quem a gente pode demitir. Gente, eu já contratei amigos, já contratei... deixa eu ver, familiar. Eu já fiz trabalhos com familiar, mas não contratei. Mas eu sempre tenho... A minha conversa inicial é sempre muito séria, onde eu explico. Olha só. A CR, que é a minha empresa, não é a Cata. A CR é uma empresa. E ela tem as necessidades dela. Então, a gente vai fazer um teste pra ver se funciona. E aí já demiti também. E tudo bem. Então, esse é um ponto. Por exemplo, ó. A Cláudia, pelo visto, ela é nutri. Aí a Cláudia começou ela abriu o consultório dela e tal. Aí ela vai contratar uma secretária. Aí ela pensa, eu tenho uma tia que é minha, vou... Ó, ela falou uma situação bem provável no meu caso. Eu conheço vocês, eu sei como é que vocês funcionam. Por isso que meu objetivo aqui é alertar. Aí a Cláudia foi lá e contratou
É uma tia e tudo mais. Só que daí a tia, ela tem um pensamento completamente diferente do da Cláudia. Aí na hora de mandar mensagem, ela manda mensagem de uma forma... Por exemplo, a Cláudia gosta de usar uma linguagem menos técnica, mas ao mesmo tempo mais acolhedora. E aí a tia é aquela pessoa que manda assim no WhatsApp: oi, ponto. E aí a pessoa fica tipo, ai meu Deus. Gente, se alguém me manda oi, ponto, eu acho a pessoa super séria. Eu fico, ai, socorro. Então, é pra isso que existem os emojis, gente, pra gente, né, interagir. Então, o que acontece? Isso é um ponto muito importante. Contratem só quem vocês podem demitir, tá? Isso vale pra tudo. E se for alguém, não tô dizendo que não pode contratar familiar e tal, mas tenham um alinhamento. Existe uma frase que meu marido sempre fala, né? O combinado não custa caro. E é isso, combinem as coisas, tenham acordos. 7º ponto, 7º mandamento de uma leoa de sucesso. Existe uma frase que eu gosto muito, sabe? Vocês já brincaram naquele... Era uma brincadeira quando a gente era criança que falava assim, cada macaco no seu galho. O que significa isso? Gente, cada um sabe o seu rolê. Eu sei o meu, a pessoa sabe o dela. Às vezes a gente fala assim, nossa, eu vou falar sobre isso. E aí eu começo a abrir, falar milhões de coisas, a querer abraçar o mundo. Eu tenho muita essa dificuldade, tá? A minha tendência é querer abraçar o mundo. E aí, o que acontece? Quando eu começo a fazer isso, o que eu faço na prática? Eu não consigo focar naquilo que faz sentido pra mim. E aí eu fico perdido. Então, esse é um ponto extremamente importante. Cada um faz o seu. Não fica querendo fazer o do coleguinha. Não fica olhando pro lado e... ai, meu Deus, mas funciona... Não. Cara, olha pro teu, faz o teu. Faz sentido isso pra vocês? Ó, a Alessandra tá aí. Temos 2 Alês aqui. A gente tá naquela fase de eu ligo o ar, passo frio, desligo, passo calor. Vocês já passaram por esse momento? Gente, 8º mandamento. Jaque. Então, vamos lá pra a Jaque... Ó, estética laser. Então, provavelmente ela trabalha ou tem uma estética. Se ela tem uma estética, provavelmente ela tem uma equipe. Se ela tem uma equipe, o 9º mandamento serve pra ela assim como serve pra qualquer pessoa que tem equipe. Gente, a tua equipe, ela serve pra alavancar o teu negócio. Só que existe são os 2 lados da moeda, tá? Eu tenho uma equipe. Essa equipe alavanca a CR. Mas a CR também tem uma responsabilidade com essa equipe. E aí tem os valores da empresa que fazem com que a gente se conecte ou se desconecte. E aí o que acontece? Esse café já tá gelado. O 9º ponto é sem exploração. Minha equipe sou eu. Ah, então tá. Ok, mas vamos botar assim essa energia pro mundo pra daqui a pouco tu já tem um monte de gente na equipe se tu quiser. Mas o que acontece? O que eu vejo? Muitas vezes isso é bem complicado, gente. Eu vou trazer o meu exemplo, tá? Quando eu trabalhava na empresa CLT e tal, eu passei por um momento de, assim, super abuso. Eu acho que grande parte das pessoas passaram por isso. E o que significa isso? Tipo, além de falta de reconhecimento tal, de abuso moral, de várias coisas nesse sentido. E aí, muitas vezes, se a gente não cuida disso, quando a gente é agredido, depois, se a gente não olha pra isso, a gente tende a se tornar agressor. Porque inconscientemente a gente fala, caramba, em algum momento fizeram isso comigo. Eu tenho, sim, recebo. Eu tenho a possibilidade, tá tudo bem fazer isso. E a gente se torna, dentro da nossa própria empresa, a gente se torna a gente começa a explorar algumas pessoas e algumas coisas de uma maneira totalmente equivocada. O que acontece nesse momento? Eu começo a me desalinhar dos meus valores iniciais. Eu pego assim, eu tenho princípios lá e eu vou desconstruindo isso quando eu vou explorando as pessoas. E o que acontece? Qual é o ponto? Como é que a gente blinda disso, né? Como é que a gente se blinda disso? Quando a gente contrata, eu poderia fazer uma live inteira só sobre contratação. Quando a gente contrata, a gente tem que ter muito alinhado, tem que entender os objetivos da pessoa, os nossos objetivos e como é que essa relação vai acontecer. Porque é muito fácil a gente, por exemplo, dentro da CR, tá? Gente, eu sou uma pessoa, a minha cabeça é muito organizada, tá? Mas fisicamente eu sou muito desorganizada. E hoje eu tenho a Thay, que é o meu braço direito, e ela, assim, ela é muito, muito mais metódica do que eu. E o que acontece? Muitas vezes ela tende a puxar, a fazer com que as coisas aconteçam. Esses são um dos papéis dela. Então, dentro da nossa relação, eu não fico
eu não tenho uma posição de liderança que fica cobrando, porque não é o meu perfil. Só que se, por exemplo, a Thay fosse aquelas pessoas que, beleza, a Catarina não me cobra, eu não faço nada, a coisa não ia andar. Eu já tive pessoas que eram assim. Hoje, como é que funciona? O perfil de pessoa que eu contrato são pessoas que têm um senso de autorresponsabilidade muito grande. E elas sabem o que tem que fazer, inclusive elas vão buscar melhorar. E elas vão ser cada vez mais recompensadas por isso. E eu não tô falando só em termos de, nossa, vão ganhar mais e tal. Isso eu acho que é o básico de qualquer empresa que prospera. Mas eu acho que as pessoas terem espaço, as pessoas terem voz, as pessoas participarem das coisas. Então, eu acredito muito nisso. E aí tem muito a ver com... E aí quando a gente cria isso, o que a gente faz? A gente começa a ter pessoas engajadas à nossa causa. Isso é muito legal. Só que assim, a CR, por exemplo, hoje não sou mais só eu. Tem a Lê, tem a Thay, tem algumas outras pessoas envolvidas também. Então, a causa se torna muito maior porque não é uma relação diferente. Ó, o negócio do ar. Delegar e precisar ficar cobrando é horrível. Gente, sabe o que eu acho que aconteceu? Eu não lembro. Acho que faz uns 8 meses que eu não limpo o ar-condicionado, que eu não vejo ninguém limpar esse ar-condicionado. Eu tô ficando com rinite. E várias ites. Mas enfim, do nada. Então, gente, sem exploração. Isso é um ponto mega importante. Tá? E aí também tem um ponto. Sem exploração com os outros, sem exploração com os fornecedores, sem exploração com a gente mesmo. Porque uma das coisas que faz com que alguém não dê certo na vida e não tenha sucesso é se explorar. Porque não tem como ter sustentabilidade. Gente, beleza? 10º mandamento de uma leoa de sucesso. Assuma os seus BOs. Gente, uma leoa de sucesso, ela assume os BOs dela. O que significa isso? Isso é muito importante. Leoa do meu coração, você vai errar. Eu vou errar. Faz parte. Todo mundo vai errar. Nossa, a gente podia até fazer uma música assim. Mas enfim, a gente vai errar. O que a gente tem que fazer é assumir os nossos erros. Assumir os nossos BOs. Uma coisa que eu vejo, assim, que muita gente faz é a pessoa tem uma questão ali e ela finge que nada aconteceu. Ela transfere a responsabilidade e tal. Isso é um puta problema. Por quê? A vida é feita de BOs. A gente tem que organizar. A gente tem que assumir. E quando a gente foge disso, a gente não tem os resultados que a gente quer. E assim, quando tu assume aquilo ali, é como se tua cabeça... como é que eu vou explicar pra vocês? É como se tua cabeça tivesse, tipo... O teu corpo começa a entender que, beleza, tu tá num movimento. E as coisas, elas acontecem de uma maneira mais fácil. Então, por exemplo, sei lá, fiz uma coisa errada. Aí eu posso... Gente, um negócio que me irrita muito, que eu não quero dar nome aos bois. Mas vamos lá. Fui fazer um negócio e aí deu um problema em alguma coisa, tá? Que envolve o meu time. Aí, sei lá, a gente foi fazer um negócio e deu um ruim. Gente, se a minha empresa erra, eu que tô errando. Internamente, depois eu posso conversar com as pessoas e dizer o que aconteceu, biririboró. Isso é uma coisa. Agora, gente, vocês têm uma pessoa na equipe de vocês. A pessoa fez uma cagada. Gente, você se desculpa. Não, porque fulano... Dane-se. Assume o BO. Depois tu resolve em casa. Mas a maioria das pessoas, elas... pois é, porque foi... Gente, isso é uma coisa tão feia, tão péssima. Porque o teu papel com... E assim, vocês estão agora começando a olhar pra talvez uma primeira contratação, uma primeira pessoa na equipe e tudo mais. Alguém que vai trabalhar parcialmente pra vocês. Mas, gente, vocês... Quando a gente empreende e a gente começa a construir uma equipe, a gente tem um papel tão importante que vai muito além da nossa empresa. A gente está construindo, dentro daquela pessoa que está aprendendo com a gente gente está ajudando ela a moldar a personalidade dela enquanto profissional. E assim, às vezes a gente tá começando a trabalhar com pessoas que têm, sei lá, 50, 60 anos, não importa. A gente tem a responsabilidade, na minha visão, de ajudar essa pessoa a se desenvolver, de ajudar essa pessoa a se tornar um profissional melhor, de ajudar essa pessoa a encontrar os pontos de bloqueio dela e destravar isso.
assim, obviamente, ela fica um funcionário muito mais eficaz, mas muito além disso, ela se torna uma pessoa melhor. E não tem nada mais valioso do que isso. Sério mesmo. E assim, é um super trabalho. Então, assume seus BOs tem a ver com tudo isso, beleza? Ó, a Tatiana que entrar agora. Gente, vocês estão entendendo? Tá fazendo sentido? A Paty também, tá? Me digam se tá fazendo sentido aí pra vocês. Se tiver, digam sim. Se não, digam Catarina, meu Deus do céu, estou perdida. Próximo ponto, que é o nosso 11º mandamento. Esse mandamento, ele aqui pra mim tá escrito assim, ó. Vem Nova York. O que sim. O que significa muito maravilhosos? O que significa isso? É assim, é o 11º mandamento. Vem Nova York. O que significa isso? Eu tenho um objetivo muito forte. Assim, pra quem não sabe, Nova York é o meu lugar no mundo, tá? Eu amo Nova York. Eu amo muito esses ensinamentos. Ai, que bom. E, gente, e quem não está no NUI, vocês venham para o NUI, pelo amor do Senhor. Está o link na bio. Sério mesmo. E aí, o que acontece? Nova York é a minha cidade no mundo, tá? Eu amo aquela cidade. Assim, eu penso, caramba. E foi a primeira viagem que eu fiz com o Pedro internacional. Aí eu fui pedindo em casamento. Então é toda uma questão da minha vida pessoal, mas ao mesmo tempo eu sempre gostei da estrutura de Nova York, porque lá é onde as coisas acontecem o tempo todo mundo tem espaço, é uma cidade que não dorme, enfim, maravilhoso. E quando eu criei esses mandamentos, eu coloquei Vem Nova York, porque um dos meus objetivos é que a gente faça viagens pra Nova York, que é a comunidade das leoas. Por quê? Porque, como eu falo de experiência, Nova York é uma cidade onde a gente tem muita experiência. É uma mistura de culturas, assim, é um lugar onde é muito... quem vai... Eu nunca vou pra lá no sentido de... eu nunca vou pra lá, parece que toda semana eu vou pra Nova York. Eu fui 2 vezes pra Nova York, mas parece que... toda semana... quando a gente vai pra Nova York, é um lugar onde tu tá vivendo estímulos o tempo inteiro. Então, eu aprendo coisa pra caramba. Assim, eu sempre falo, né, que as pessoas que mais beneficiam das minhas viagens são as minhas alunas e as minhas mentoradas. Porque o que eu tiro de ideia... gente, é muito louco. Quero muito. Então vem, Flor, venha pro lado de cá. Inclusive, dentro do NUI a gente fala sobre organização financeira, tá? Não é o objetivo do NUI, não é o objetivo principal, mas é um benefício que tem lá dentro. A gente tem um módulo inteiro sobre finanças, tanto pessoais quanto da empresa. É surreal. E aí, gente, o que acontece? Eu quero muito que a gente faça uma viagem pra Nova York. Só que eu quero que a gente faça com os resultados dos trabalhos de vocês. Então, esse é um ponto. E aí, por que tá aqui dentro? Porque eu coloquei, exatamente, todas as leoas juntas. Por que eu coloco isso aqui dentro dos mandamentos? Porque a gente tem que ter objetivos. Objetivos que sejam, assim, como é que eu vou dizer? Que a gente tenha, sei lá, não encontrei uma palavra melhor, mas tesão por aquilo ali. Vontade de fazer aquilo ali. Quando eu penso, imagina, nossa, todas em Nova York... E eu podendo trazer pra vocês a minha visão, ensinar vocês dentro, sabe, da cidade onde eu aprendo muito. Vai ser surreal. Então, tenham objetivos dentro do planejamento de vocês. Isso é muito importante, gente. Isso muda a vida. 11º mandamento de uma leoa de sucesso. Gente, vistam a camisa do negócio de vocês, da empresa de vocês, o que quer que seja. Eu vejo muita gente que começa a empreender e aí tá num lugar, a pessoa tem vergonha de falar o que ela faz. A pessoa tem vergonha de se posicionar. Ai, pois é, eu tô com medo. Ai, pois é, eu não sei o que. Ai, pois é, não. Gente, vocês talvez tenham aí dentro das mãos de vocês uma solução que várias pessoas... Não, talvez não, com certeza, que pessoas precisam. Vocês têm o que vocês fazem resolve a vida de alguém. Só que enquanto vocês não falam sobre isso, vocês não permitem que essa pessoa tenha a vida dela transformada. Então, por exemplo, assim, gente, dentro do NUI, eu tenho vários e vários exemplos de mulheres que tiveram a vida transformada dentro do NUI. E uma coisa muito importante, tá? Eu não faço nada sozinho. Não adianta comprar o curso e achar que, tá tudo bem. Mas ali tem toda a minha estrutura de organização de empresa, como é que eu fiz todos os meus passos, como é que eu faço a questão da experiência, tudo tá ali dentro. E eu cuido muito da minha comunidade. Então, tem um ponto muito importante que é esse, assim,
Então, tem um ponto mega importante que é o seguinte. Não adianta a gente tá num lugar e a gente não falar sobre isso, a gente ter vergonha disso. Não dá, sabe? A gente tem que vestir a nossa camisa. Ó, eu fui muito transformada com um e com o plano C. A Lê. Ai, eu fico tão feliz em ouvir isso, sério mesmo, gente. Porque, no caso, Lê isso, né? Porque o que acontece? A maioria de nós, a gente é ensinada, e é muito louco isso. A gente é ensinada a ter vergonha, a não expor, a ficar quieta, blá, blá, blá. Quando a gente começa a empreender, a gente precisa ter uma energia muito forte, que vem até de um lado, a gente podia entrar nesse assunto, mas aí seria também uma live inteira sobre isso, mas a energia masculina, de trazer, assim, de mostrar, sabe assim, olhem a loucura, tá? Quando os nenês nascem lá nas histórias, biriri, vem o homem pra mostrar aquela criança, porque a mulher tá lá deitada na cama que pariu, aí vem o cara e mostra a criança. Então, o que acontece? A gente aprendeu inconscientemente, quando a gente tem uma prole, alguma coisa que acontece, a gente tem que ter uma energia masculina pra levar isso até o mundo. E às vezes a gente tá meio falhada nisso aí. Então, a gente vai buscando desenvolver de alguma forma essa energia, obviamente encontrar esse equilíbrio, pra trazer pro mundo o nosso projeto. Pra mostrar pro mundo que a gente tem aí alguma coisa. Então, só que a gente precisa ter orgulho disso. A gente não pode questionar. Gente, eu questiono várias coisas da minha vida, mas a minha empresa não questiono. Porque, assim, são tantas pessoas que já passaram por ela e que foram transformadas que seria muita hipocrisia minha dizer, eu não sei. Eu já tive gente que comprou apartamento, vou trazer em termos de ter, tá? Não de ser. Que pessoas que compraram um apartamento, que compraram um carro, que contrataram 10 pessoas, que quadruplicaram o faturamento, que bateram os primeiros 100 mil reais, que saíram do zero pra 15 mil em um mês. Pessoas que puderam botar seus filhos em escolas melhores, pessoas que puderam pagar plano de saúde para os seus pais e várias outras coisas, tá? Isso no campo do ter. No ser, eu recebo direto pessoas dizendo assim, Catarina, eu não sabia quem eu era, eu tô entendendo quem eu sou. Pela primeira vez eu consegui organizar a minha vida financeira e eu consegui enxergar algumas coisas. Eu tô sentindo confiança em mim. Eu consigo oferecer o meu produto. Eu consigo oferecer o meu serviço. Eu tô fazendo as minhas primeiras vendas. Gente, vocês entendem que se eu falasse assim, tudo que eu faço é um lixo e não vou mostrar pra ninguém, eu seria muito incoerente? Só que essas pessoas só existem hoje porque em algum momento... Em algum momento eu vim e mostrei o meu produto. Eu faço isso o tempo todo. Eu tô dizendo, gente, entrei no Nui. E não é por mim. Ai, meu Deus. É porque eu quero que vocês tenham um resultado. E eu sei que eu tenho um produto que soluciona isso. Então, eu seria muito hipócrita em não oferecer. Não é hipócrita, seria muito incoerente. Porque eu tenho uma solução. E aí, vocês podem mudar a vida. Então, esse é o ponto. Eu visto a camisa da minha empresa o tempo todo. Eu acredito no que eu faço o tempo todo. E eu tô ali mostrando pras pessoas. E eu tô fazendo com que isso seja fortalecido. E assim, deixa eu falar um negócio bem sério pra vocês, tá? Não tem a ver com... obviamente que tem momentos que eu me questiono no sentido de... será que eu tô indo pro melhor caminho? Será que isso tá fazendo sentido? Óbvio que eu não sou uma pessoa segura, meu Deus do céu. Eu tenho as minhas inseguranças. Só que eu não questiono a minha causa. Vocês conseguem entender a diferença disso? Eu não fico questionando a minha causa. E isso faz com que... isso vai me dando força. E assim, eu olho, por exemplo, no Natal, a gente pegou e fez uma árvore de Natal com as nossas leoas. Gente, a quantidade de mulher que tinha naquela árvore. Como é que eu não vou acreditar? Sabe? Então, esse é um ponto. Só que pra essas mulheres virem em algum momento, eu tive que começar. Eu tive que entrar em movimento. Eu tive que vestir a minha própria camisa. E eu tive que encontrar qual era o meu método, como é que as coisas iam acontecer. Foi linda a árvore, foi mesmo. Entende? Então, às vezes, vocês não estão conseguindo oferecer algo porque vocês não estão confortáveis com isso. A gente tem que achar a maneira que vocês se sintam confortáveis, quem são vocês, o que vocês oferecem, e aí a gente leva pro mundo. Gente, ontem eu tive 2 reuniões e eu fiquei assim nas reuniões. Eu falei, porque eu quebrei essa unha aqui, hoje eu vou arrumar. Mas eu fiquei assim, sim, e eu, gente, apresentando. E eu, pois é, blá, blá, blá. Aí eu ficava assim. Como fica péssimo, né, quando a gente quebra uma... Eu tenho muito medo de novo, medo de dar... Ó, a Lê falou um negócio. Eu tenho muito medo do novo, medo de dar certo, sei lá. Isso é bem... isso acontece bastante, tá, Lê? Deixa eu te explicar. A gente vive
dentro de uma estrutura de mundo, sei lá, o que acontece? A gente costuma ter um processo de muita lealdade com o nosso passado. Então, por exemplo, eu vim de uma família, essa minha família, ela tem uma estrutura de vida ali, e eu vou me manter, o ser humano quer pertencer, tá? Eu quero pertencer. E para pertencer, eu preciso ter uma realidade. E na minha cabeça, se eu mudo a minha realidade, eu deixo de pertencer. Então, muitas pessoas não querem ou limitam o seu crescimento, porque quando elas crescem, elas acham que elas não vão mais pertencer. E faz um certo sentido, isso. Só que o que a gente tem que entender? E é um princípio que eu trago muito pra minha vida, né? No momento em que eu atinjo mais coisas, no momento que eu dou certo, o que eu posso fazer de bom pra essa comunidade? Sabe? Porque... mas e se meu Deus do céu eu ficar milionária? Como assim? E a gente tem essa questão da lealdade, né? A gente vai ser leal às pessoas que nos deram a vida, às pessoas que nos auxiliaram. Então, olhem como isso é importante. A gente muitas vezes não quer crescer. E não é que não queira na fala. Inconscientemente a gente cria bloqueios pra não crescer. Porque se a gente cresce, eu não faço parte dessa comunidade mais. E aí, gente, por isso que é tão importante a gente entender o seguinte. Ter e ser. Vocês podem buscar ter muito. Só que vocês não podem... O ser de vocês não tem que mudar pelo ter. Vocês entendem isso? E aí as coisas ficam mais fáceis. Entramos num papo profundo aqui, gente. Tá fazendo sentido pra vocês aí? Me digam. Beleza. Próximo ponto. Sinta-se em casa, mas lembre-se... Não lembre que não está. Sinta-se em casa, mas lembre que não está. Esse é o nosso 13º mandamento. O que significa isso, gente? Vocês têm uma empresa, tá? Essa empresa que vocês estão criando agora, e pode ser que vocês estejam criando a casa de vocês. Essa empresa, ela vai ter muito de quem vocês são. Mas essa empresa, ela não é vocês. E o que acontece? Se vocês não olharem pra isso, vocês vão ficar o tempo todo mudando e alterando e vivendo a vida de uma forma diferente e tudo mais. E as coisas... E a gente vai... Como é que eu vou explicar pra vocês isso? O negócio de vocês, ele tem que acolher vocês de várias formas. Só que ao mesmo tempo, ele não serve somente pra isso. O nosso negócio, ele tem um objetivo muito maior no mundo, nas coisas que a gente faz. Então, às vezes a gente tem a ideia de que, não, eu vou... Por exemplo, a minha postura no escritório, e assim, eu sou mega livre em todos os pontos da minha vida, mas ela é um pouco diferente da minha postura em casa. Porque no escritório é um outro momento, é um outro formato, tem outras coisas envolvidas. Então, respeitem a empresa de vocês, respeitem o negócio de vocês, respeitem... Gente, eu tô nesse negócio de liga e desliga, que loucura. Respeitem a empresa de vocês, respeitem o negócio de vocês. Lembrem que ele faz parte de vocês, mas ele vai além disso. 14º mandamento de uma leoa de sucesso. Gente, seja uma maestrina. O que significa ser uma maestrina? Quando a gente vai numa... Sei lá, eu não vou nisso, faz muito tempo que eu não vou, mas vamos supor que a gente vai numa ópera, num concerto, numa orquestra sinfônica. Tem um maestro. E o maestro, o que ele faz? Vamos ver se você sabe. O maestro, ele orquestra, faz com que tudo aconteça. Ele tem lá eu esqueci o nome daquele negócio, e ele vai fazendo isso aqui, e ele vai mostrando pra um, pra outro, não sei o que, ele vai fazendo com que as coisas aconteçam, certo? O maestro, ele toca algum instrumento? Não. Ele orquestra tudo. Esse é um ponto muito importante. Muitas vezes a gente começa a crescer e a gente quer ser a pessoa que toca os instrumentos, ao invés de ser o maestro. E se a gente tá tocando um instrumento, a gente não tá sendo maestro. Então, e o feminino de maestro é maestrina. Por isso que, assim, busquem sempre ser... Ele rege exatamente a orquestra. Então, pensem o seguinte, o objetivo de vocês na empresa de vocês, no negócio de vocês, por mais que vocês estejam começando agora, tá? É entender como é que vocês vão orquestrar algo. Como é que vocês vão fazer com que a operação aconteça. E
a cada dia como é que vocês podem delegar coisas, como é que vocês podem facilitar coisas. Porque senão vocês vão ficar tocando os instrumentos. Se vocês tocam os instrumentos, não tem quem orquestre. Então, sejam maestrina da empresa de vocês. 15º mandamento. Não dificulta a minha filha. Esse é o 15º mandamento. O que significa isso? Não dificulta a minha filha. Gente, a maioria das pessoas dificulta os seus processos. Aqui a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas tem a ver com não complicar. Mas isso aqui, ó. A pessoa tem um problema, tem uma solução e ela dificulta tudo. Gente, tem uma frase que uma vez eu ouvi que é: simplifica que simples fica. E é isso que você tem que fazer. Simplificar. Quando a gente simplifica, simples fica. Então, não dificultem o processo de vocês, a história de vocês, os negócios de vocês, as operações de vocês. Às vezes, eu tenho a tendência, tá? E eu digo isso com total conhecimento de causa, de dificultar. Eu adoro inventar uma moda. Mas não dá. Isso não me leva a lugar nenhum. Isso me leva a muita frustração e ansiedade. Então, não dificulta. E por último, gente, mas nunca menos importante, é o nosso mandamento extra, digamos assim. A vida não é só boleto. Gente, a gente vive, a gente empreende, a gente tá aqui por algo, certo? Ninguém daqui porque, não tinha o que fazer, fui lá empreender. Só que a maioria das vezes a gente começa a entrar num looping de trabalho. Só que às vezes sem olhar pro lado. Tem dois perfis. Tem aquelas pessoas que fingem que trabalham e não trabalham. Estão sempre ocupadas, mas nunca estão produzindo. E tem aquelas pessoas que estão o tempo todo ocupadas, produzindo e não olhando pro lado. E não vivendo a vida. E a vida não é só boleto, gente. E a gente precisa viver a vida. A gente precisa viver experiências. A gente precisa se conectar com coisas além da nossa empresa, além do nosso trabalho, além da, sabe, a gente precisa quebrar essa resistência que muitas vezes a gente constrói. E aí é um ponto de vocês empreendem para viver experiências também. As experiências, elas são muito importantes na nossa vida. E esse é um ponto fundamental no negócio de vocês. Não adianta a gente só ficar aqui pra olhar pros outros e não olhar pra gente. A gente precisa olhar para as nossas experiências. Sabe por quê? Porque se eu não tô bem, eu não vou conseguir estar bem pra vocês. Se eu não tô saudável, eu não vou conseguir ser saudável pra vocês. Isso é um ponto mega importante. Então, minha gente, esses são os nossos 15 mais 1 mandamentos de uma leoa de sucesso. Eu vou passar a senha pra vocês, eu vou dizer aqui a senha, pra que vocês possam pegar esse material, quem quiser imprimir, colocar na parede, sei lá o quê. Quem baixar, me manda pra eu ver que vocês estão conectadas com isso. Deixa eu botar aqui. Cadê? Aqui. Gente, a senha, tá? Pra vocês pegarem, porque a gente vai... Como é que funciona? Pra quem não sabe. Eu vou colocar o link do Telegram. Aliás, desculpa. Quem quiser o link do Telegram, está na minha bio, o link do Telegram. Vocês vão entrar no link. E dentro desse link, vocês vão pro nosso canal. No nosso canal, toda semana eu mando os materiais complementares das lives. Só que esses materiais complementares, eles sempre têm uma senha. E essa senha eu falo pra vocês aqui. Então, vocês vão entrar lá, vai ter vários. Inclusive, se vocês quiserem os materiais anteriores, a gente disponibiliza depois essas aulas no YouTube. E aí lá vocês podem pegar os materiais e vocês podem baixar. Então, a senha desse material é mandamentos. Olha só. Que senha difícil. Então, a senha de hoje é tudo minúsculo, tá? Mandamentos. Vocês vão pegar esse material. Anotem a senha. Vocês vão pegar esse material lá no nosso canal, tá? Mandamentos. E aí, a coisa vai acontecer para vocês. Vocês vão receber, vocês vão entrar no canal e vocês vão baixar, beleza? Gente, sério mesmo, quem não conhece o Nasce Uma Empreendedora, olhem na minha bio e vão lá e se conectem com o nosso curso. Porque tem muita gente sendo transformada e vocês podem estar aí, sabe, sei lá, perdendo o tempo da vida de vocês com algo que poderia ser a solução pro negócio de vocês. Se dá pra baixar pelo... Sim, é porque tá tudo lá, a gente coloca tudo lá, Alana, tudo lá dentro do nosso canal. Inclusive, entrem no canal, porque vocês vão conseguir receber os materiais e receber os avisos das lives. Tem várias coisas lá que são legais. Então, gente, o grande ponto
existem aí várias alternativas pra vocês, sei lá, mudarem a vida de vocês, os resultados, e às vezes a gente fica pensando e tal. E aí esses dias, né, eu tava olhando uns negócios assim, a pessoa, ai, nossa, meu Deus, eu consegui uma passagem aérea pra ir pro Rio de Janeiro pra passar o carnaval por R$ 500 e eu consegui uma hospedagem por R$ 800 e meu Deus, que alegria. Aí, sei lá, ai, nossa, eu comprei nossa, eu comprei uma calça jeans linda, maravilhosa de R$ 500. Nossa, eu comprei. E aí, isso tudo é barato. Só que quando a gente pensa no nosso conhecimento, a gente, pois é, não sei se faz sentido pra mim esse investimento. Não sei se eu tenho como, não sei se eu posso. Então, esse é o ponto muito importante, sabe? Às vezes a gente fica aí querendo, sei lá, fazer com que a nossa vida vá pra frente, mas a gente não se movimenta. Então, quem quiser ter resultado no seu negócio, inclusive se encontrar na sua vida, tá? O Nui, ele tem muito esse lugar de te mostrar e de fazer com que tu se conecte com quem tu é. Isso é muito incrível. Então, o Nui está na minha bio pra vocês entrarem. Nasce uma Empreendedora. É o nome do nosso método aqui. Beleza, gente? Semana que vem a gente se vê de novo. Vai ser carnaval e a gente vai ter live, tá, gente? Teremos nosso café na próxima terça-feira. E é isso. Um beijo para todas vocês. Entrem no canal. Qualquer dúvida, chamem e beijo.